Nudes. Hoje a gente vai falar de nudes. Mas não os nudes que vocês estão pensando. Vamos falar de nudibranquios. Buenas, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal do Gui Nonoai Dive. Hoje eu tenho o prazer, a honra, a felicidade de conversar com a Yara Tibiriçá, uma amigona minha, bióloga marinha, pesquisadora de nudibranquios da Sea Life Station, youtuber também. Vou deixar já tá aqui embaixo na descrição o link do canal dela. Vão lá, galera, se inscrevam, curtam o canal dela, que tem muito conteúdo legal de biologia marinha. E ela vai nos contar um pouquinho de toda a experiência que ela tem com um dos animais que nós, eu e ela, consideramos os mais legais, os mais interessantes de se encontrar nos pontos de mergulho. Então vem conosco aqui acompanhar esse bate-papo, eu aqui do Brasil e a Yara do seu barco casa lá do Caribe. Agora sim, Yara, finalmente, só nos falamos virtualmente, que a outra vez que a gente falou tu estava em Závora, foi por Skype, inclusive. E queria conversar contigo porque eu sei que tu é apaixonada, assim como eu, mas talvez bem mais apaixonada do que eu, por serizinhos bem pequenos, multicoloridos, que muito mergulhador que eu conheço passa batido e não dá a menor importância, que são os nudibranquios. É verdade. É uma coisa engraçada também, porque eu fui para Závora por causa das mantas. Na verdade, eu fui para lá, fui convidada para começar um projeto com as raias mantas, que eu gosto, eu acho elas bonitas, mas não acho assim um nudibranquio. Isso é verdade, é verdade. Uhum. Então, comecei os projetos das mantas, mas toda hora tinha ali um nudibranquio diferente. E a abundância, a diversidade ali de nudibranquio é incrível. Você encontra cerca de 20 espécimes, né, indivíduos, em um mergulho de 50 minutos, 1 hora, às vezes até mais, pode chegar a 40 indivíduos em um mergulho. Nossa! Então, e em termos de número de espécies por mergulho, você pode ter uma variação aí de 4 a 8, 10 espécies em um mergulho. Então, realmente ali é difícil de não se apaixonar. No Brasil é um pouco mais difícil, né, de encontrá-los. Muitas vezes eles estão debaixo das pedras. Sim. Né? Uhum. E em Závora, eu acho que uma das razões, como é consolidado o Recife, não tem muita pedra para eles estarem por debaixo, então eles estão mesmo todos ali por cima. Uhum. Aí comecei a fazer uma lista das espécies que tinha, e aquela complicação com as espécies, taxonomia dos nudibranquios é um pouco complicada. Bom, eu passei aquela fase que você não via nada, para a fase que você acha que tudo é nudibranquio, para a fase que você começa a vê-los mesmo. E aí eu comecei a falar com todo mundo sobre nudibranquio, a única coisa que você fala é nudibranquio. E aí o negócio saiu totalmente de controle, e foi quando eu resolvi fazer o doutorado para poder aprender mais. Que massa! E foi muito legal, porque comecei, uma das primeiras pessoas que eu falei foi o Vinícius Padula, aí do Brasil, e ele estava também para iniciar o doutorado dele na Alemanha, e ele me indicou algumas pessoas para conversar, e uma das pessoas que ele me indicou foi o Lucas Severa, que foi meu orientador da Espanha, que aceitou as minhas condições, que era estar vivendo em Moçambique, não ia estar na Espanha, ia para a Espanha 1 vez por ano, 2 vezes por ano, só para fazer a parte do laboratório. Eu aproveitei quando eu tive férias, minhas primeiras férias eu fui para o Brasil, fiz um estágio no Museu de Zoologia com o Carlo Cunha, e ele me ensinou muitas coisas de secar. Então, ficava lá em Závora sozinha, vendo as espécies que tinha e dissecando ali e acumulando material para quando ia para a Espanha conseguir estudar.
Que máximo! E foi muito legal, porque a gente descobriu, no total, de Moçambique tinha 260 espécies de nudipleura, né, que são nudibrancos e os plerobrancos, as lesmas marinhas com as brancas do lado. E fora isso, todas as outras lesmas que eu não incluí na tese, porque senão não tinha fim. Ah, que sensacional! Que sensacional! E foram, até agora eu descrevi 11 espécies novas para a ciência, né? E ainda tem um montão que estou fazendo aos poucos, porque isso é um pouco como hobby, sabe? Sim. No tempo livre, eu vou trabalhando nelas. Que legal. Eu fico muito feliz em acompanhar teu trabalho, né? Desde que a gente se conheceu e até assim, né, acabei te conhecendo virtualmente, porque eu ainda quero ir a Moçambique, tenho um fascínio por Moçambique, e do pouco que a gente conversou, que eu comecei a estudar sobre Závora, então mais ainda é uma região que está dentro do meus top 10 direto para um dia chegar lá e mergulhar. E aí desde então eu sempre acompanhei todo esse trabalho de descrição de espécies novas que tu fizesse lá em Závora, e até mesmo a própria construção, né, da tua estação de pesquisa, com direito a paredes de cavalos marinhos com garrafas, né, de bebida, né? Conta isso um pouquinho pra gente. Aí o que aconteceu? Então eu mudei para Závora para começar aquele projeto. Quando eu cheguei lá, descobri que o tal do emprego era uma ideia, né? Não era um trabalho ainda. E não tinha nada. Tinha a ideia de fazer um projeto com mantas que seria sustentável através de voluntários. Mas, basicamente, eu tinha um quarto com uma mesa de plástico e um colchão, 3 quartos. E era isso, minha casa, meu laboratório e tudo. Com o passar do tempo, a mesa começou a ser dominada por potinhos de nudibrancos, álcool, formal. Você não sabia se você bebia um vinho ou se tomava um álcool. E eu fui ficando um pouco frustrada também com essa falta de espaço. E eu sempre dava palestra para os mergulhadores lá em Závora sobre os projetos e falava um pouco dessa minha vontade de construir um espaço, porque era uma coisa que fazia realmente muita falta e que possibilitaria estar recebendo estudantes e pesquisadores e tal. E eu sempre tive essa que a gente tem que seguir nossos princípios ecológicos. E foi quando eu falei, mas eu construir tem que ser uma ecoconstrução. E por coincidência, na plateia estava uma Andreia, que eu sou super grata a ela, que é uma especialista. Andréia Gross, ela é uma arquiteta e especialista em bioarquitetura. Ah, que máximo! E ela falou para mim, Yara, eu faço, se você quer mesmo fazer isso, eu faço para você o projeto. Aí isso deu aquele puxão para mim, comecei a procurar terreno. Ali em Moçambique, os terrenos não são, a maioria dos terrenos ainda não são marcados. Vai de um coqueiro, que é dessa pessoa, para o outro coqueiro, sabe? Então eu tive que fazer todo aquele processo de consulta com a comunidade, consultar o vizinho, o outro, chamar o chefe da comunidade, o administrador, para a gente marcar o terreno. E aí com a Andréia a gente começou a conversar pela internet para ver quais os materiais que ali daria para a gente usar. Eu pegava areia, fazia aqueles bolinhos, biologia, mandava para ela fotos e ela, ok. E aí a gente descobriu que para ali a técnica mais sustentável seria o uso de cimentos de areia vermelha. Não, cimento não, desculpa, tijolo de areia vermelha com baixa quantidade de cimento. Então é uma porcentagem de cerca de 6% de cimento. E o tijolo é prensado manualmente
sem fogo, sem nada, ali localmente. Nossa. E essa era a areia que a gente tinha lá, era o que dava para fazer. A gente não tinha argila para fazer o adobe. E aí isso foi o que a gente usou na parte estrutural. Aí na parte não estrutural, eu queria usar um pouco também do lixo e não sei o que. E ali, como não há coleta de lixo, e há alguns lotes, então todas aquelas garrafas de vidro se acumula, não há reciclagem de vidro ali em Moçambique. Então havia muita disponibilidade de vidro. Então a gente decidiu usar os vidros nas paredes não estruturais, e tinha ali uma amiga minha que estava ajudando nos projetos, a Sara, que é super boa com design, e a gente teve essa ideia no Adobe Photoshop, colocar a foto dos bichos que a gente queria, e aí planejar as garrafas diferentes cores para fazer os animais. E aí foi. Mas foi um trabalhão, né? Porque eu usei no total mais cerca de 10 mil garrafas. 10 mil garrafas, era? No centro. Mas o que foi muito engraçado também foi, antes de começar essa parte, antes de começar o centro em si, a gente precisava de um lugar para colocar toda a tralha de construção, né? Um quartinho de bagunça. E esse, basicamente quem construiu fui eu e a Sara e uns amigos. E a gente começou a fazer a base, então era tipo, um terreno no meio da vila, né? Que nós éramos as únicas pessoas de fora lá. Então eram duas meninas colocando garrafas e misturando assim. Foi muito engraçado, porque a gente tinha um grupo de moleque que subia ali na árvore, no cajueiro que tinha ali do lado de casa, ficava o dia inteiro nos olhando. Sim, claro, coisa totalmente atípica para eles, né? Mas deu certo, e essa primeira construção que a gente fez com a garrafa inteira, porque era para ir rápido mesmo. Então, do lado de dentro você vê as garrafas, que também é um quartinho, então dá pra gente usar a garrafa também para pendurar coisa. E a gente eu coloquei luzinhas solares, porque nessa primeira a gente fez uma raia manta. Então a casa é de garrafas verdes e a raia manta é transparente. Ah, que máximo. Coloquei as luzinhas solares só dentro da raia manta. Então à noite você vê a manta em luzinha. Então, muito legal. Deixa eu te perguntar agora, voltando aos nudes, tá? Que eu ia te comentar, né, quando tu começou a falar, eu sempre sou um apaixonado por nude branquios, e eu digo muito para os meus alunos, ex-alunos, com quem mergulha comigo, e até mesmo o pessoal aqui de Porto Alegre, que mergulha quando o pessoal reclama de mergulhar no arvoredo, né, que dizem que não vem nada. No arvoredo, num mergulho tranquilo, tu vai encontrar qualquer coisa na casa de 5 a 10 nude branquios, geralmente pelo menos 3 espécies que eu não vou saber citar o nome, mas depois eu te mando direitinho, que são 3 espécies bem comuns a gente encontrar no arvoredo. Uma que eu gosto, uma que pra mim é bem comum que a gente vê, que ele é azul com rajas amarelas, que é um pouquinho maior, e tem um que é bem fininho, todo ele branquinho com pontinhas amareladas nas brânquias dele. Mas esse depois eu te mando foto, daí tu vai poder me corrigir direitinho no que... Deve ser uma flabelina esse branquinho. E são lindos, eu acho eles lindos. E aí, de novo, eu habituei meu olho desde cedo, mergulhando, a encontrá-los. Mas uma coisa que eu nunca vi é eles se alimentarem. Do que os nudes se alimentam? Na verdade, é bem diverso em termos de grupo, né? Se você pensar nos nude branquios todos, é muito diverso. Se você pensar em termos de espécie, normalmente é bem específico. Tem alguns que só vão se alimentar em uma espécie de esponja, por exemplo. Mas eles são predadores, né? Eles se alimentam normalmente são animais sésseis, tipo esponja, hidroides, corais, mas também tem uns que se alimentam de animais que se movem, como até outros nude branquios
outras lesmas marinhas, tem alguns que se alimentam de ovos de lesmas marinhas e nudibranquios. Tem uns que se alimentam daquela água viva que fica de cabeça para baixo. Sim, E tem o glaucus, que é aquele que vive na coluna da água, que se alimenta da garrafa azul. Então, como grupo, é muito diverso. Mas eu acho que tendo o gênio Gymnodores, eles se alimentam de outras lesmas marinhas, incluindo outros nudibranquios. E o mais legal, então eles têm que decidir, né? Ou você acasala, ou você come. E é uma decisão difícil. Sim, não é que nem a história da viúva negra, que primeiro ela acasala, depois ela come o macho. É mais ou menos assim, é que os nudibranquios, eles são hermafroditas. Então, geralmente, eles vão acasalar e os dois vão sair fecundados e colocar ovos. Certo. Os indivíduos, geralmente. No caso dos gimnodores, o que acontece é eles encontra o outro. Se um é muito pequeno, o grande vai e come. Acabou. Se eles são mais ou menos do mesmo tamanho, eles vão se reproduzir, mas vão tentar dar uma mordidinha e comer o outro durante o acasalamento. Então quer dizer que toda vez que eu vi lá no arvoredo, nudibranquio, um em cima do outro, era um tentando efetivamente jantar o outro, não era uma cena de acasalamento. Não, porque... Não. Não, porque isso é específico de um gênero e algumas espécies. Entendi. Tem outras coisas que eles às vezes fazem um em cima do outro. Tá bom. Tem um comportamento também que um se vai como na traseira do outro. Sim, E eles se movem assim. Talvez guardar energia, tipo gonobrancos e anulaxos, aí não tem, mas é um que faz isso. Os daí, provavelmente, você vai ver eles vão estar acasalando quando você vê eles têm do lado direito, parece que eles estão dando a mãozinha. O órgão sexual é do lado direito, é um tubo assim, que eles conectam. Tá. E aí colocam o pênis dentro desse tubo, um do outro. Então fica a cabeça para um lado e o pé do outro. E o corpo do outro, tá. Do lado direito. Entendi. Aí é quando eles estão acasalando. Entendi. Perfeito. É muito, muito legal. E agora, o que tu tá fazendo no Caribe? Pois, eu vim pra cá que ia ter uma oportunidade de trabalho que acabou não acontecendo por causa de toda essa situação. E agora fiquei presa aqui, né? Essa história de ficar presa, acabou aparecendo uma oportunidade. Eu já tenho procurado faz tempo um veleiro, porque eu gosto da ideia de viver no barco, que é uma bem minimalista. E você está perto do mar e você pode velejar para onde você quer mergulhar. Isso é importante. Obviamente, como a maioria de nós, eu tenho esse sonho de dar a volta ao mundo à procura das lesmas globais. Então, no ano passado eu fiz um curso básico de vela, o Barefoot, de uma semana. E venho olhando, Mas com essa história toda da quarentena, apareceu uma oportunidade muito boa, ainda é um veleiro um pouco projeto, que tem os motores para arrumar, tem muita coisa para fazer. Mas o ideal para gente, porque eu tenho um cachorro, então precisava ser um catamarã, um cat para o dog. Sim. E apareceu uma oportunidade muito, muito boa, que a pessoa ficou sem conseguindo vender o bar, e já estava com outro bar.
Então comprei. Que massa. E agora eu tô ali. Exatamente onde tu tá? Tô em Cariacu, em Grenada. É uma ilha de cerca de 10 quilômetros por 3. Bem pequeno. Bem pequenininha. E o mergulho bom? O mergulho é bom. É muito diferente do Indo-Pacífico. Sim, é difícil quando você... É difícil quando você vem do Oceano Índico. É o que eu sempre digo, pessoal. O pessoal acha que eu estou esnobando, mas quando a gente se habitua no Pacífico e no Índico, voltar para o Atlântico é difícil. É triste. É triste. É triste. Você tem que mudar teu pensamento, mas é difícil. Por exemplo, aqui, em termos de nudibranquios eu encontro, mas é raramente. Sim. Leva muito tempo e eles são bem menores, são bem mais escondidos. Em compensação, você acaba vendo muito mais da sacaglosa, que são aquelas lesmas marinhas verdinhas, que também são uns bichos super interessantes, porque são relacionados são heterobrânquios, né? São relacionados com os nudibranquios. Eles conseguem produzir fotossíntese e tal. Ai, que massa. Só não tem aquela atração das brânquias nuas. Sim. Mas pronto, tem outras coisas. A visibilidade aqui é incrível, o mar é calminho, para velejar é sensacional, porque você pode ir de uma ilha para outra sem muita mar aberto. Então tem outras vantagens. Muito bom. Em termos de diversidade, comparando, porque eu vivi tantos anos, foram 9 anos em Moçambique, não é a mesma coisa. Sim, é outra coisa, é outro oceano, é outro mar, inclusive, né? Não dá. É muito mais recente, né? Sim. Você pensar na história evolutiva dos animais, o Indo-Pacífico é um oceano muito mais antigo. Sim. Então, em termos de biodiversidade, teve muito mais tempo. Sim. Para se diversificar. Muito bom. Então tá. É muito bom falar contigo de novo. Super bom também. Adorei esse nosso papo. Não vou estender porque só na questão de nude branco a gente fica no mínimo até semana que vem conversando. E se eu for incluir Isávora no assunto, então ficamos décadas. Ficamos décadas, né? Mas fica a dica, galera. Vou deixar aqui na descrição o link do canal da Yara. Acompanha que tá muito legal, muito conteúdo, né, bom de biologia marinha, de oceanografia, nudibranquios. E aí a galera vai te acompanhar também. Obrigada, Gui. Eu que te agradeço. Eu também fico aí te acompanhando. Então tá. Beijão, Yara. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem ainda não fez, vai lá e se inscreve no canal, aperta no sininho, dá o botão de like, curte os vídeos pra gente continuar a desenvolver mais conteúdo pra vocês. Me ajudem a chegar nos 100 inscritos pra depois eu poder chegar nos 1000 e contar pra vocês a história do porquê que o tubarãozinho da vinheta dá beijinho e não dá mordida. Também corram e se inscrevam no canal da Yara. Tem muito conteúdo legal a respeito de nudibranquios e biologia marinha. Vale a pena. A descrição, o link tá aqui, lá na nossa descrição e também aqui em cima. Até o nosso próximo encontro. Águas claras a todos e bons mergulhos. Queria agradecer muito ao João Paulo Calduro, famoso JP Calduro, um dos melhores fotógrafos subs do Brasil, que cedeu as imagens dos nudibranquios que nós encontramos no arvoredo para ilustrar esse capítulo de hoje para vocês.